Entendendo o ECG em menos de 3 minutos. O ECG sempre vai vir com 12 derivações, sendo as derivações os pontos de vista onde são analisadas a atividade elétrica do coração, sendo 6 no plano frontal e 6 no plano horizontal. E além desses, em que a gente vai ter uma visão curta, a gente vai ter também o chamado QRS longo ou ECG longo, que vai ser na parte de baixo ali do eletro. Em um eletro sem alterações, nós vamos ter as ondas P, o complexo QRS e a onda T, e cada uma delas representa uma atividade no coração acontecendo. A onda P representa o ritmo atrial acontecendo em um processo de despolarização atrial. O complexo QRS representa uma repolarização atrial que ocorre ao mesmo tempo de uma despolarização ventricular, e por isso no ECG ele é visto somente como uma despolarização ventricular por conta que ele sobrepõe essa repolarização atrial. E por fim a onda T, que representa uma repolarização ventricular. Além das ondas, nós possuímos os chamados quadradinhos ou quadradões, sendo os quadradinhos uma medida de cerca de 40 milissegundos, enquanto que um quadradão, como nós vamos ter a presença de 5, teria o valor de 200 milissegundos. Além disso, esses mesmos quadradinhos, eles possuem a medida da altura, que é medida em milivolts, sendo um quadradinho possuindo 0,1 milivolts e um quadradão possuindo 0,5 milivolts. A partir desses quadradinhos ou quadradões, nós conseguimos ter um padrão a ser seguido pelo complexo QRS, além de saber se o ECG ele está em um formato adequado ou não. E esse padrão adequado seria por meio de uma velocidade e calibragem pré-estabelecida, sendo a velocidade uma velocidade de 25 mm por segundo, enquanto que em relação à calibragem de altura, ela deve ser em um valor de n. Esse valor n significa que vão haver a presença de dois quadradões, ou seja, a gente vai juntar aquela medida de 0,1 mV de cada quadradinho. Como cada quadradão possui 5 quadradinhos, então a gente vai ter 0,5 mV em cada, ou seja, o valor de n vai ser igual a 1 mV, que é a medida, a calibragem padrão. A onda P em um ECG padrão deve conter uma velocidade de até 120 milissegundos, ou seja, de 3 quadradinhos, enquanto que a sua amplitude pode ir até 2,5 mV, que seria equivalente a 2,5 quadradinhos. O intervalo PR se inicia no começo da onda P e vai até o início do complexo QRS e deve possuir entre 120 e 250 milissegundos, ou seja, entre 3 ou 5 quadradinhos. O complexo QRS é formado por uma onda negativa, que vai ser o Q, uma onda positiva, que vai ser o R, e outra onda negativa, que vai ser o S. E esse complexo QRS, ele vai ter uma velocidade de no máximo 120 milissegundos, ou seja, equivalente a 3 quadradinhos. Em relação à amplitude do complexo QRS, ela acaba variando a depender de qual que vai ser a derivação observada. Então ela pode ser predominantemente positiva, o que acontece na maioria delas, ou pode ser negativa, como acontece em algumas. Disso, nós temos nomes de outras porções, desse QRS. Nós temos o segmento PR, o segmento ST e o intervalo QT. E outro ponto muito relevante é o chamado ponto J, que fica ao final do complexo QRS, quando essa ondinha S está voltando a linha ali antes de ter o início da onda T. A partir da altura em que esse ponto J apresentar, nós podemos dizer se o ECG está normal ou se ele tem um infradesnivelamento de segmento ST ou um supradesnivelamento de segmento ST. Isso, pessoal, não foram todas as informações, mas isso é um básico para conseguir entender o ECG. Tchau, tchau!